Deus Pródigo, recuperando a essência da fé cristã, de Timothy Keller. Com gratidão a Edmund P. Clooney e a meus outros mentores. Agradecimentos. Minha gratidão a Jill Lamar, David McCormick e Brian Tart, cujo talento literário e apoio pessoal tornaram este livro uma realidade. Como sempre, obrigado a Janice Worth e Lynn Land, que me possibilitaram estudar e escrever em paz durante 2 semanas a cada verão. Agradeço também aos membros da igreja Redmere Presbyterian Church que abriram a mente e o coração à surpreendente mensagem deste livro. Anos atrás, ouvi o Dr. Edmund Clooney pregar sobre a parábola do filho pródigo e sua mensagem mudou totalmente o que eu pensava do cristianismo e de como comunicá-lo. À medida que fui conhecendo ao longo dos anos, ele também me ensinou que era possível ser teologicamente correto e completamente ortodoxo sem deixar de expressar uma misericórdia inesgotável, uma mistura rara e valiosa. Se eu tivesse de compor uma lista com os nomes de todos os homens e mulheres que me orientaram e me incentivaram nesse projeto, além de moldar o meu ministério, seriam necessárias muitas páginas, mas essa lista incluiria obrigatoriamente Barbara Boyd, Richard Lovelace, Roger Nicole, R.C. Sproul, Elizabeth Elliot, Kennedy Smith, Harvey Cohn, Jack Miller e, como sempre, minha esposa Kate. A todos a minha mais profunda gratidão. Tim Keller, junho de 2008. Introdução. Esta pequena obra tem o objetivo de apresentar os pontos essenciais da mensagem cristã, o Evangelho. Portanto, pode servir de introdução à fé cristã para aqueles que não conhecem bem seus ensinos ou para os que estão afastados já há algum tempo. Este livro, no entanto, não se destina somente às pessoas em busca de espiritualidade. Muita gente que sempre creu no Evangelho acha que entende bem os elementos básicos da fé cristã e não sente falta de um manual para iniciantes. Todavia, um dos sinais de que você não entendeu a natureza única e radical do Evangelho é justamente a certeza de que a entende. Há vezes em que pessoas que frequentam a igreja desde que se entendem por gente se veem tão impactadas e reorientadas por uma nova compreensão da mensagem do cristianismo que praticamente sentem ter passado por uma nova conversão. Por isso, este livro foi escrito tanto para curiosos que não frequentam a igreja, quanto para os que frequentam, pessoas que Jesus chama respectivamente de irmãos mais novos e irmãos mais velhos, na famosa parábola do filho pródigo. Volto-me para essa história conhecida, encontrada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, para assim chegar ao âmago da fé cristã. O enredo e as dramatis personae, as personagens, são bastante simples. Um pai tinha 2 filhos. O caçula pediu sua parte na herança, recebeu-a e logo partiu para uma terra distante, onde esbanjou tudo em prazeres sensuais e fúteis. Ele voltou para casa arrependido e, para sua surpresa, foi recebido de braços abertos pelo pai. Essa recepção isolou o irmão mais velho, que ficou profundamente contrariado. A história chega ao fim com o pai insistindo para que o filho mais velho participasse da recepção de boas-vindas ao irmão mais novo e lhe estendesse o perdão. Vista assim, a narrativa não é tão cativante. Acredito, porém, que se o ensino de Jesus fosse comparado a um lago, essa famosa parábola do filho pródigo seria um daqueles lugares mais claros em que se consegue enxergar o fundo. Nos últimos anos, foram escritos estudos excelentes sobre esse texto bíblico, mas a base para que eu o compreendesse veio de um sermão que ouvi há mais de 30 anos pregado pelo Dr. Edmund Clooney. Aquele sermão mudou a maneira de eu entender a fé cristã. Era como se eu estivesse descobrindo o segredo do cristianismo. Ao longo dos anos, tenho recorrido muitas vezes a essa parábola para ensinar e para aconselhar. Em comparação com outros textos, essa passagem é a que mais traz ânimo, esclarecimento e ajuda às pessoas quando explica o seu verdadeiro significado. O sermão do Dr. Edmund Clooney
Foi publicado com o título Sharing the Father's Welcome, em seu livro Pregando Cristo para Além das Escrituras, em 2003. Durante 3 anos, lecionei um curso de homilética em parceria com o Dr. Clooney. Naquela época, lhe contei como eu havia edificado sobre o alicerce por ele lançado e compartilhei minhas percepções das implicações radicais dessa parábola de Jesus. Ele deu amplo apoio ao material que então lhe apresentei e que agora você lê nesse livro. Quanto ao verdadeiro significado da parábola, consultei muitos comentários e estudos sobre o capítulo 15 de Lucas, mas aqui gostaria de deixar uma palavra de gratidão especial a Kennedy Bailey por sua obra Procurando a Cultura das Chaves de Lucas 15, em 1992, publicado pela St. Louis, e pelos muitos insights sobre o contexto cultural e histórico da parábola para mim, utilizados aqui neste livro. Houve uma ocasião em que viajei para o exterior e preguei essa mensagem com o auxílio de um intérprete. Tempos depois, ele me escreveu para dizer que, durante a pregação, percebeu que a parábola parecia uma flecha dirigida ao seu coração. Depois de um período de luta pessoal e reflexão, ele foi levado à fé em Cristo. Muitas outras pessoas já me disseram que depois de entender essa história contada por Jesus, recuperaram a fé, salvaram o casamento e até mesmo a própria vida. Nos 5 primeiros capítulos, desvendarei o significado básico da parábola. No capítulo 6, mostrarei como essa história nos ajuda a entender a Bíblia como um todo, e no capítulo 7, como seus ensinamentos se aplicam à nossa vida neste mundo. Não vou empregar o título pelo qual a história é geralmente conhecida, parábola do filho pródigo. Não é correto destacar somente um dos filhos como foco da história. O próprio Jesus não se refere a ela como parábola do filho pródigo, mas começa o relato dizendo: um homem tinha 2 filhos. A narrativa diz respeito tanto ao irmão mais velho quanto ao mais novo, tanto ao pai quanto aos filhos. E o que Jesus afirma sobre o irmão mais velho constitui uma das mais importantes lições que aprendemos na Bíblia. Acho melhor dar a essa parábola o título Os 2 Filhos Perdidos. A palavra pródigo não significa desviado ou rebelde, mas, segundo o dicionário Merriam-Webster, esbanjador e empoderado. A palavra encerra a ideia de gastar até o fim. Portanto, na história, o termo se aplica ao pai e ao filho mais novo. A acolhida que o pai proporciona ao filho arrependido foi de fato empoderada, pois ele se recusou a ponderar ou levar em conta o pecado do filho contra ele, nem exigiu alguma compensação. Essa reação foi motivo de ofensa para o filho mais velho e muito provavelmente para a comunidade local. Nessa história, o pai simboliza o Pai Celestial, que Jesus conhecia tão bem. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,19: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em conta as suas transgressões. Jesus está nos apresentando o Deus que gasta muito, aquele que é pródigo em relação a nós, seus filhos. Nossa maior esperança é a graça empoderada de Deus, uma experiência que transforma vidas, e é o tema deste livro que você tem em mãos. Pródigo, adjetivo no dicionário, esbanjador e empoderado, sem ponderação, que gasta tudo até o fim. A parábola. Lucas 15, versos 1 a 3, 11 até 32. Ora, os coletores de impostos e os pecadores aproximavam-se para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei se queixavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, me dê minha herança. Então o pai dividiu seus bens entre eles. Pouco tempo depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens, levando uma vida dissoluta. Depois de gastar tudo o que tinha, houve uma severa fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Ele então foi procurar emprego com um cidadão do lugar que o enviou ao seu campo para alimentar os porcos. Ele tinha vontade de matar a fome com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Então, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Sairei e voltarei ao meu pai. Então lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de filho. Trate-me como um de seus empregados. Então ele se levantou e foi até seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão por ele. Então correu até o filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam e matem o novilho da engorda. Vamos fazer um banquete e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a comemorar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu o som de música e dança. Então chamou um dos empregados e lhe perguntou o que estava acontecendo. O empregado lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho da engorda porque ele voltou são e salvo. O irmão mais velho ficou com raiva e se recusou a entrar. Então seu pai foi até o lado de fora e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: Olhe, todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor, feito um escravo e nunca desobedeci às suas ordens. Mas o Senhor nunca me deu nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quanto a este seu filho, que desperdiçou todos os seus bens com prostitutas, volta para casa, o Senhor mata o novilho da engorda para ele? O pai lhe disse: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas precisamos comemorar e nos alegrar, pois este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.